Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre depressão. Muita gente não sabe, mas eu já tive depressão. Eu tive depressão aos 25 anos de idade. E eu vou explicar pra vocês como que foi todo o meu processo da depressão, desde o início até a descoberta, até o tratamento e até o final, que foi o momento que eu vivo hoje. Que eu vivo hoje, graças a Deus, o momento assim mais pleno, mais feliz da minha vida. E eu vim compartilhar com vocês esse assunto porque eu acho que pode ajudar muita gente. Eu andei pesquisando e 7% da população mundial, ou seja, são 400 mil pessoas que sofrem da depressão. Se meu vídeo puder ajudar alguém a superar a depressão, eu vou ficar muito feliz, muito contente. Até porque esse era um vídeo que eu tava fugindo muito de gravar, porque quem tem depressão tem aquele medo de ter depressão de novo. Então a gente nem gosta de tocar no assunto. Mas hoje eu me sinto totalmente preparada pra falar sobre esse assunto pra vocês, porque eu sinto que realmente eu superei assim 100%. Mas vamos lá, eu separei então a minha depressão em algumas fases. Gente, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que qualquer pessoa está sujeita a ter uma depressão. Até pessoas como eu, que são muito alegres, muito calmas, muito tranquilas, que nunca brigam com ninguém. No geral, eu tô sempre positiva com a vida, sempre feliz, sempre animada. E eu sempre fui assim. Então, assim, quando eu tive depressão, as pessoas ao meu redor nem desconfiavam. Eu até tinha esse fingimento, porque no começo, é uma coisa meio engraçada, mas a pessoa quando tem depressão, no começo ela não quer confirmar que tem depressão, aceitar, essa é a palavra certa. Porque eu pensava assim, nossa, como eu, uma pessoa tão alegre, tão feliz, tão de bem com a vida, não tenho problemas de saúde, não tenho problemas financeiros, por que eu, né? Mas enfim, vamos lá então às fases da minha depressão que vocês vão entender como que tudo começou. Bom, aos 25 anos de idade, eu comecei a ter uma crise existencial, assim. Eu parei pra refletir sobre a minha vida. Muitas pessoas têm essa crise existencial aos 30 anos e tal. E pra mim não, pra mim foi aos 25. Então com 25 anos eu tava morando numa casa grande, era uma casa que tinha uma cozinha enorme, no Jardim Marisa, não sei se vocês conhecem, em São Paulo. E eu não gostava daquela casa, começa por aí. Ela não tava mobiliada do jeito que eu queria, mas enfim, gente, o assunto hoje não é a casa que eu morava. Só pra vocês entenderem um contexto que eu tava vivendo naquele momento. Então eu parei pra refletir sobre a minha vida, sabe? É como se eu tivesse acordado de um dia pro outro e pensado, meu Deus, quem sou eu? Né? O que eu fiz da minha vida até hoje? Por que eu não tô ainda bem sucedida, né? Porque eu imaginava que aos 30 anos eu estaria rica, então eu tava pensando, meu Deus, com 25 eu ainda não tô rica, e agora? Mas assim, eram pensamentos que eu tinha. E pensamentos do meu futuro. Eu pensava, gente, mas a minha vida já passou. Eu já sou uma mulher adulta. O que eu vou fazer daqui pra frente? Enfim, eu pensava esse tipo de coisa. E junto dessa crise existencial, veio a depressão. Eu não sei te dizer por que eu tive depressão. Eu sei que eu passei por momentos difíceis na minha vida. A minha mãe teve uma doença muito grave, ela teve tumor no cérebro. Graças a Deus, ela superou. Minha mãe é um milagre de Deus, que um dia eu vou poder contar o testemunho da vida dela pra vocês. Minha irmã mudou pra Suíça. Então assim, muitas mudanças aconteceram na minha vida que na época eu superei muito bem. Eu não tive problemas com isso. Mas o sentimento de tristeza e tal veio depois. Então eu não sei explicar pra vocês o porquê que eu tive depressão, mas talvez isso seja uma explicação. Então assim, a primeira fase eu não sabia que eu tinha depressão, mas eu sentia muito cansaço, muito sono. E daí eu comecei a achar que eu tinha algum problema de saúde. E aí procurei fazer alguns exames, eu descobri que eu tinha anemia. Só que assim, a minha anemia era um grauzinho muito pequeno, sabe? Não era nada assim de assustar. E eu comecei o tratamento. Só que aí eu me sentia muito cansada, eu tinha muito sono. E não tinha caído a ficha pra mim que isso era reflexo da anemia. E eu comecei a achar que eu tinha algum problema de saúde grave. Então assim, um grande erro meu foi consultar o Dr. Google, né? A partir do momento que eu descobri que eu tinha anemia, eu fui pesquisar o Dr. Google, o que era anemia, o que provocava. E gente, sempre saem as piores respostas, não é? Dá a impressão que você sempre tem uma doença terminal. Bom, aí eu comecei a achar que eu realmente tinha uma doença grave. Olha como a depressão foi me levando pra uma coisa mais séria. E gente, a minha anemia foi controlada, tudo certo. E eu passei para a segunda fase da depressão. A segunda fase da depressão foi acreditar que eu realmente tinha alguma doença mais grave. Eu achava que os médicos estavam errados. E gente, é engraçado que isso eu não falava pra ninguém. Eu nunca compartilhei isso com meu marido, nunca tinha compartilhado com a minha família, nunca tinha compartilhado com o meu médico, mas aqueles pensamentos vinham na minha mente, parecia que era um monstro que ia crescendo. Aí, gente, eu passei pra terceira fase da depressão. E se vocês escutarem um barulhinho de água aqui, é do meu vizinho, tá? Não sei o que acontece quando ele usa alguma
torneira lá em cima, fica esse barulhinho de água aqui no quarto. Quando eu cheguei na terceira fase, eu comecei a achar que eu era a única pessoa do universo que tinha aquele sentimento, sabe? E aí, gente, eu comecei a sofrer sozinha, porque pros meus amigos eu fingia que tava tudo bem, pra minha família eu fingia que tava tudo bem. Trabalhava num lugar que eu recebia pessoas num espaço, eu atendia meus clientes num espaço, então eu precisava estar bem, eu precisava passar coisas boas pra eles. E aí eu tava me escondendo assim dentro de mim mesma, me fechando no meu universo, me fechando no meu mundo e sofrendo sozinha. Esse é o primeiro grande erro da pessoa que tem depressão, é a pessoa começar a se fechar sozinha, achar que só ela tem aqueles pensamentos, que só ela tem aquela tristeza, aquela angústia que não tem explicação, e a pessoa não compartilhar esses sentimentos com outra pessoa atrapalha muito no processo de cura mesmo da depressão. A quarta fase da depressão foi o momento que eu já comecei a não ver mais graça na vida. Sabe, gente, atividades comuns do dia a dia? Então, assim, coisas normais da vida que me davam prazer, que me deixavam feliz, como ir à igreja, por exemplo, eu já ia preocupada, porque eu tinha medo de chegar na igreja e passar mal, sabe? Tudo que eu fazia que me dava alegria, eu achava que não tinha mais graça nenhuma. E, gente, tudo isso eu guardava pra mim. Ninguém nunca desconfiou que eu tinha depressão. Aí, gente, eu cheguei pra quinta fase da depressão. E eu comecei a ter como se fosse uma síndrome do pânico. E essa foi uma fase difícil porque eu não estava sabendo lidar com meus sentimentos, eu não estava entendendo o que estava se passando comigo, eu não sabia ainda que eu tinha depressão. E era muito engraçado, porque assim, eu ia atender uma cliente, eu tava lá fazendo a apresentação pra ela dos produtos, das coisas que eu vendia, e eu começava a sentir uma angústia, um sentimento ruim, assim, o coração apertava, acelerava, nem sei te explicar pra vocês como é que eu me sentia, mas eu tinha uma sensação que eu tava passando muito mal e que eu precisava de ajuda. E aí eu ligava pro meu marido: Cláudio, vem me buscar agora. Porque eu tinha medo de que fosse acontecer alguma coisa grave comigo, que eu fosse desmaiar, sei lá, qualquer coisa, e que não tivesse ninguém pra me socorrer. Gente, olha que loucura, como os pensamentos ruins vão evoluindo e vão se transformando numa coisa que não existe, mas só porque a gente não entende o que são esses pensamentos, a gente não sabe como lidar com eles, né? E aí eu percebi que alguma coisa não tava bem comigo, porque eu pensei, gente, como assim? Eu tinha 25 anos na época, eu era uma menina saudável, eu sempre fui saudável, nunca fui de ir ao médico a nada, desde criança. Eu sempre tive uma alimentação saudável, então não tinha por que eu achar que eu tava com uma doença terminal, era tudo fruto da minha imaginação. Aí, gente, eu passei pra sexta fase da depressão, que realmente eu me sentia uma total incapaz. E, gente, eu me lembro que na época a gente organizava eventos para 300, 400 pessoas, que eram palestras e tal sobre a empresa que a gente trabalhava. E eu me lembro que na época me passaram o cargo de coordenadora de palestrantes do evento. Então, assim, eu recebi um dos cargos de maior responsabilidade na época no meu trabalho, na pior fase da minha vida. Gente, eu achei que eu não ia dar conta, eu achei que eu não ia conseguir. Então, a sexta fase da depressão foi exatamente essa, onde eu achei que eu não ia dar conta de fazer as coisas básicas da vida. Se eu fosse receber alguém em casa, eu achava que eu não ia dar conta de organizar a casa, preparar a comida, lavar a louça e deixar tudo pronto para receber a pessoa. Aí eu comecei a entender que realmente alguma coisa não estava indo bem, que não era normal esses sentimentos, esses pensamentos que eu tinha naquela época. E aí eu decidi encarar, sabe? Uma coisa que me ajudou muito a superar a depressão, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês os passos da minha superação, mas uma coisa muito importante para eu superar foi eu não negar nenhuma responsabilidade. Foi eu não abrir mão de nenhum evento, de nenhum compromisso, sabe? Eu vejo que muitas pessoas com depressão se trancam em casa, param de sair, param de se encontrar com os amigos com medo de passar mal, com medo de, sei lá, com a tristeza, aquela coisa toda. Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. E aí eu assumi a responsabilidade, óbvio que eu dei conta, né, gente? Mas a coisa não tava indo bem. E aí, gente, eu passei pra sétima fase da minha depressão, que foi entender que eu precisava de ajuda. E esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas passam a vida toda com depressão, elas não entendem que elas precisam de ajuda, elas não se abrem pra ajuda, e muitas pessoas acabam cometendo loucuras, até suicídio, sei lá, não querem mais viver, sabe? Se afundam cada vez mais, acabam tendo de verdade uma doença de tanto que pensam naquilo. Então, essa sétima fase pra mim foi muito importante, porque entendi que algo não estava bem e eu procurei ajuda. Eu me lembro que a primeira pessoa que eu conversei sobre o assunto de depressão foi a minha sogra. E eu me senti à vontade pra abrir meus sentimentos, pra expor pra ela o que eu tava sentindo. Fui relatando pra minha sogra tudo aquilo que eu sentia.
ela virou pra mim e falou assim: Karina, você tá com depressão. Quando ela falou isso, a primeira reação que eu tive foi de não aceitar. Falei, eu depressão? Não, Rita, imagina, acho que não. Eu sou tão alegre, eu sou uma pessoa tão pra frente. Ela falou, Karina, presta atenção, esses sentimentos que você tem são de depressão, você tá com a mente cansada. Comecei a pensar, caramba, eu acho que eu tenho mesmo depressão. Aí, gente, eu passei pra 8ª fase da depressão, que foi a busca da ajuda, sabe? Daí eu comecei a ler livros sobre o assunto, tudo que eu via na internet sobre depressão, eu engolia aquele material, eu imprimia textos e mais textos e eu comecei a ler. Algumas pessoas têm depressão que causam aquela tristeza profunda e tal. Outras pessoas têm uma depressão que causa esse medo de morrer, esse medo de ficar doente, esse medo de ter uma doença terminal. Então cada pessoa tem uma reação à depressão. E a minha reação foi essa, mais relacionada a doenças, a medo de morrer e essas coisas. E aí eu comecei a conversar mais abertamente sobre o assunto com outras pessoas. Foi engraçado, gente, que eu comecei a descobrir que acho que assim, 70% das minhas amigas já tiveram ou tinham depressão. Isso é uma coisa que eu fiquei assim chocada, como ver como as mulheres sofrem de depressão e às vezes elas não falam pra ninguém, elas não comentam pra ninguém, mas elas estão sofrendo por isso. E aí eu comecei a pegar dicas com pessoas que já tinham superado, comecei a escutar áudios, comecei a ler livros e eu vou contar pra vocês algumas coisas que me ajudaram muito nesse meu processo de cura da depressão e eu espero de verdade que ajude vocês. Então assim, pra deixar claro, gente, eu saí da depressão sem a ajuda de um profissional, um psicólogo, um terapeuta. Eu não cheguei a esse ponto de fazer terapia, não porque eu não ache importante, não é isso. Mas é que eu fui buscando soluções e graças a Deus eu superei a minha depressão, então eu não precisei da ajuda de um profissional, porque realmente com as coisas que eu fiz eu comecei a me sair dela. Mas gente, é muito importante procurar a ajuda de um profissional. Não fique com vergonha disso, não há problema nenhum nisso. Você buscar a ajuda de alguém que vai realmente te direcionar. Acho que a 10ª fase da minha descoberta da depressão foi a aceitação. Então essa fase da aceitação, gente, ela é muito importante para a sua recuperação. Aceitei que eu tinha depressão, aí eu comecei a me abrir com as pessoas mais próximas a mim. Então foi quando eu falei com meu marido dos sentimentos que eu tinha. Óbvio que ele já estava entendendo que algo não estava bem, porque essa coisa de eu passar mal toda hora, deu o coração acelerar e tal, ele já estava percebendo que realmente eu não estava bem. Mas foi muito importante eu me abrir com as pessoas que estavam perto de mim, porque aí eu tive o apoio delas. Mas também uma coisa muito importante é você não ficar falando sobre o assunto depressão o tempo todo, sabe? Não ficar toda hora conversando com as pessoas sobre o assunto, porque cada vez que a gente fala nesse assunto, mais os sentimentos ruins vinham. Então ao mesmo tempo que eu me aliviava de falar do assunto me lembrava do que eu sentia e aí era uma bola de neve, né? Então eu vou passar pra vocês agora, gente, todas as fases do meu tratamento. Vamos lá, então a primeira fase do meu processo de cura foi realmente conversar com pessoas que já tinham passado por aquilo pra pegar dicas, pra pegar informações do que eu poderia fazer. A segunda coisa importante, gente, que eu fiz foi mudar algumas coisas na minha alimentação, porque a alimentação influencia demais, gente, na cura, no tratamento. Então é muito importante a alimentação para que você saia da depressão. Mas às vezes pode ser a carência de uma vitamina que está provocando esses sentimentos, entendeu? Por exemplo, o nosso cérebro ele precisa de ômega 3 para ele ficar lubrificado e tudo mais. Se tem a carência do ômega 3, ele não fica lubrificado como ele deveria. E aí pode causar sim alguns problemas que podem acarretar depressão. Então uma das atitudes que eu fiz foi fazer um tratamento natural pra me ajudar na depressão. Então eu comecei a tomar ômega 3. Eu vou contar tudo pra vocês, gente, mas eu não sou médica, não sou especialista, nem nada. O que eu tô falando pra vocês é o que deu certo pra mim. Claro que foi com a influência de profissionais e tudo mais, mas é o que deu certo pra mim e eu tô passando pra vocês. Então consulte seu médico, seu psicólogo, e aí você vai buscar alternativas pra você também. Eu comecei a tomar ômega 3. Tomei clorela. A clorela, eu já falei pra vocês aqui, eu acho, ela é uma alga marinha que tem ferro, então ela ajuda muito na anemia. E por conta dela eliminar metais pesados, você se sente muito bem, muito disposto, com energia. Então a clorela foi um alimento que me ajudou bastante também. Eu eliminei o uso de produtos com estimulantes, por exemplo, chá preto, chá verde, cafeína, porque eu não queria nada que me deixasse mais ansiosa, mais elétrica, mais ansiosa do que eu já estava. Eu tinha muita ansiedade, meu quadro de ansiedade já estava assim altíssimo. Por exemplo, eu não tomava café, mas se você toma café, é bom você evitar coisas que tenham café ou o próprio café também, porque o café também é estimulante, então pode ser que isso esteja atrapalhando também o seu tratamento. E eu tomei também levedo de cerveja. Levedo de cerveja também ajuda muito na questão do estresse, da fadiga, do cansaço.
Então também foi um outro alimento natural que me ajudou bastante. A terceira atitude que eu tive, gente, foi não parar as minhas atividades de jeito nenhum. Então assim, toda a responsabilidade que me passavam, eu assumia. Eu ia com aqueles sentimentos ruins, com aquela ansiedade, mas eu encarava, sabe? É muito importante você encarar os desafios. Isso me ajudou muito a ter atividades para sair de casa, para não ficar em casa pensando na depressão. Eu tinha medo, gente, de viajar, por exemplo, eu pensava, meu Deus, eu vou viajar e se eu passar mal lá onde eu vou viajar? Olha só que nível que eu cheguei, né, gente? Mas eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Bom, e aí eu comecei a encarar todos os desafios. Então, viagem, eu ia viajar. Compromisso de trabalho, eu ia pro compromisso de trabalho. Atender cliente, eu ia atender cliente. Então, isso foi importante também pra minha recuperação. Agora, o quarto ponto muito importante foi eu respeitar o meu corpo e parar a hora que ele me desse sinais que eu tinha que parar. Então, às vezes, gente, a depressão pode vir também de uma sobrecarga, de um cansaço, de você estar sobrecarregado de alguma atividade. Então, quando meu corpo dava sinais de muito cansaço, a mente muito cansada, muito sono, eu respeitava o meu corpo. Então, tem momentos que você precisa respeitar seu corpo. Então, eu comecei a dormir mais cedo. É muito importante dormir cedo, porque isso vai ajudar a você renovar suas células. E a minha depressão, eu esqueci de falar pra vocês, mas ela afetou 100% o meu sono. Eu não conseguia dormir. Gente, sabe que você deitar na cama e ficar com os pensamentos assim, e você não conseguir pegar no sono de jeito nenhum? Então, abrindo um parênteses aqui na parte do sono, gente, eu pesquisei na internet algumas técnicas para conseguir dormir melhor. E eu entendi que eu tinha que preparar o meu corpo para o sono. Então, eu entendi que eu precisava criar um ritual para ir dormir. Gente, desculpa se estiver muito clara a imagem, é porque quando eu comecei a gravar não tava esse sol aqui. E agora eu tô achando que tá meio claro, mas vamos embora assim mesmo. Gente, a minha quinta atitude foi fazer a oração da gratidão. Vocês já devem ter ouvido falar que a oração da gratidão ajuda muito a sair da depressão. E a oração da gratidão é muito simples. Você tem que orar todo dia de manhã agradecendo e todo dia à noite agradecendo. O seu último pensamento do dia e o seu primeiro pensamento do dia tem que ser pensamentos bons. Se você não tiver pensamentos bons, o dia não vai fluir bem. Então, a primeira coisa que eu fazia todo dia de manhã é agradecer. Então, eu agradecia a Deus pela minha vida, agradecia pela minha saúde, pelo meu trabalho, pela minha família, pelo céu azul, se fosse pela chuva, pela chuva. Então, eu descobria motivos para agradecer. E quando eu ia dormir, eu fazia como se fosse uma recapitulação do meu dia, agradecendo tudo de bom que tinha acontecido naquele dia. Gente, vocês me desculpem que mudou um pouco a iluminação, é que tava muito clara, muito estourada no meu rosto, por isso que eu mudei pra vocês. Agora acho que tá um pouquinho melhor, né? Então, vamos lá. Eu tava falando sobre a oração da gratidão. Eu procurava coisas boas do meu dia que eu pudesse agradecer a Deus. E esse era o último pensamento que eu tinha de noite. Eu também fazia uma oração assim: Senhor, obrigada, porque eu sei que essa vai ser a melhor noite da minha vida. Eu vou ter um sono muito tranquilo, eu vou dormir muito bem, eu vou revigorar as minhas células, eu vou acordar amanhã cedo bem. Então, gente, esses pensamentos ajudaram muito a eu me recuperar. Tem uma parte científica que explica que quando a gente tem pensamentos bons, as nossas células ficam felizes. Eu não sei se é bem assim que se explica, tá, gente? Cientificamente eu não sei explicar pra vocês. Mas é real que quando a gente pensa coisas boas, o nosso corpo todo fica bem. E eu também fiz um livro da gratidão. Eu peguei um diário e eu comecei a escrever tudo de bom que me acontecia no dia. A sexta atitude que eu tive, gente, foi me desassociar de pessoas negativas. Por exemplo, assistir jornal na televisão ou ler notícias ruins. Não faça isso, porque isso vai só piorar seus sentimentos ruins. Então, eu já não era de assistir notícia ruim, nunca gostei disso, mas eu me desassociei de pessoas negativas, que ficavam sempre reclamando da vida, que achavam sempre que nada na vida dava certo, porque essas pessoas, gente, sugam muito a nossa energia. E quando a gente tá com depressão, a gente precisa de alguém que coloque a gente pra cima, que anime a gente, que deixe a gente se sentindo bem. Eu sei que esse vídeo tá ficando um pouco longo, mas eu precisava ser específica e detalhista nesse assunto. Você não precisa assistir até o final, mas eu preciso fazer esse vídeo assim porque eu tenho certeza que vai ajudar alguém que tá passando pelo mesmo processo que eu a entender o que tá sentindo e realmente se recuperar. Gente, a sétima atitude foi a leitura. Então eu vou recomendar um livro pra vocês que eu falo assim, que salvou a minha vida. Óbvio que a Bíblia me ajudou muito, mas a Bíblia já era um livro que eu lia assim normalmente. Claro que eu passei a ler mais. O livro se chama Mente, Caráter e Personalidade. Gente, provavelmente tem um e-book desse livro na internet. A escritora é Ellen White. Gente, sério, esse livro vai salvar a sua vida. Você vai amar esse livro. E tem um aplicativo também que você pode baixar
baixar. Deixa eu ver qual que é aqui pra eu falar pra vocês. Escritos EGW. E nesse aplicativo vocês vão encontrar todos os livros dessa autora e um deles é esse Mente, Caráter e Personalidade. Então vocês vão ter o livro no celular pra vocês lerem, tá? Olha só, vou ler pra vocês um trechinho desse livro. Olha que interessante que ela fala. A mente afeta o corpo. A relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também é. O estado da mente afeta a saúde do sistema físico. E aí já explica, gente, por que eu tinha aqueles sentimentos de passar mal, de ligar pro meu marido vir me procurar. É porque a minha mente já estava afetando o meu físico. Gente, olha que incrível. E para o cérebro ser sadio, o sangue tem que ser puro. Se mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu li pra vocês só 2 trechinhos pra vocês entenderem como esse livro é poderoso. Gente, o 8º ponto que me ajudou a sair da depressão foi entender que eu não estava sozinha. Quando eu entendi que aquilo era algo normal, aliviou o peso, aliviou a carga, sabe? Eu comecei a pensar, mas por que eu tô me preocupando tanto? Por que eu tô tão ansiosa? Isso é normal, muita gente passa por isso, eu vou superar. Então isso também foi muito importante. O 9º ponto importante foi eu trabalhar realmente os meus pensamentos e viver um dia de cada vez. Então todo dia pra mim era como se fosse um novo dia, sabe? Um novo desafio. Então eu acordava naquele dia, fazia minha oração da gratidão. E aí eu pensava, esse dia vai ser maravilhoso, eu não vou ter pensamentos ruins. Toda vez que vinha um pensamento ruim na minha mente, eu tentava desviar o pensamento para pensar em coisas boas, em coisas positivas. Então pensar, eu tô muito bem, eu tô saudável, eu tô plena, não há nada de errado comigo e tal. Isso ajudou bastante também. Gente, pra terminar, ore. Essa foi uma das atitudes mais importantes, porque, gente, Deus foi o Deus que te criou. Ele conhece cada célula do seu corpo, ele conhece toda a estrutura, ele conhece do seu fio de cabelo até o último dedão. E ele vai te ajudar a sair da depressão. Conta pra Deus, abre seu coração, fala o que você sente e peça a Ele ajuda pra superar. Ele é o médico dos médicos, ele com certeza vai te ajudar se você orar e se você confiar. É muito importante a fé também, né? Outra coisa muito importante que me ajudou a sair da depressão foi os meus hobbies. Então assim, eu amo cantar e eu amo fazer artesanato, coisas manuais. Então procure uma atividade que te dá prazer. A atividade física também é muito importante porque libera serotonina. Então faça uma caminhada, uma academia, isso também vai te ajudar muito. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Desculpa se ele ficou muito longo. Se restou alguma dúvida, se você quer uma ajuda, manda um e-mail pra mim, para contato@carinafernandes.com.br. Eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Se você gostou desse vídeo, se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve, comenta aqui embaixo. Não esquece de dar um like, que isso vai ajudar muito. E se você quer mais vídeos com assuntos como esse, comenta aqui embaixo também. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!